Para quem não viu, o Neymar começou jogando contra o Flamengo no Maracanã, depois de muito tempo sem ser titular do Santos. Ele tinha voltado naquele jogo contra o Fortaleza, quando ele contribuiu para o Fortaleza empatar o jogo, né? A gente falou sobre isso aqui. Então, para você ver aqui, você só desce a porrada no Neymar. Não, eu trato o Neymar como trato qualquer pessoa ou qualquer tema. Eu acho que é pra elogiar, eu elogio. Eu acho que é pra criticar, eu critico. Comigo eu não tenho nenhum problema. O meu trabalho passa por ser criterioso ao elogiar e ser criterioso ao criticar. Como eu elogiei o Neymar no vídeo contra o Fortaleza, inclusive pela desenvoltura e por ele ter botado a cara num momento em que o Santos tinha um jogo dificílimo e um confronto diretíssimo como Fortaleza. Hoje eu tenho que vir aqui falar do que eu considero inaceitável, ou várias atitudes que eu considero inaceitável, partindo de um líder, ou partindo de alguém que precisa se portar como líder, e partindo de alguém que é referência técnica do Santos. Então, eu não sou nem Neymarzete e nem hater do Neymar. Eu trato o Neymar como trato todo mundo. Merece ser elogiado, eu elogio. Merece ser criticado, eu critico. E na minha visão, tudo que o Neymar fez no domingo do Maracanã merece muita crítica. A começar pela postura com a arbitragem. O Neymar, desde o apito inicial até o meio do segundo tempo, o Neymar reclamou de tudo que era possível com o árbitro, o Sávio Pereira Sampaio. Tudo. Nas coisas que ele tinha razão e nas coisas que ele não tinha razão. E em dois momentos ele tinha razão. No momento em que não é o lance do gol, tá? O lance do gol do Léo Pereira não tem falta, mas dois lances anteriores, para mim, teve uma carga faltosa no brasão. Ele reclamou e tinha razão. E depois, quando ele reclama de uma obstrução do Pulgar, ele tem razão. Foi obstrução, no mínimo obstrução nele mesmo, no mínimo. E ele reclama e o árbitro não dá. Então ele tinha razão. Só que, se você for reclamar da forma como o Neymar reclamou com o árbitro, a gente não termina o jogo. Todo jogo vai terminar com menos de 7 em campo. E é um ponto que a gente pode pensar. O Neymar só não foi expulso no primeiro tempo ainda, porque é o Neymar. A postura do que o Neymar fez, de reclamar de qualquer marcação, reclamar de forma veemente, reclamar dando soco no ar, chamando o árbitro de "você é um merda". O Neymar falou essa frase. E ele não falou como se fosse uma força de expressão. Ele falou direcionado para o árbitro e era inclusive passível de cartão vermelho. Para quem não sabe, eu falei até sobre isso ontem no VS Responde. Eu sou árbitro formado de basquete. Apitei jogos constantemente até da categoria infanto, aí depois, quando comecei no jornalismo, eu parei. E é normal, dentro de um jogo, seja de futebol, de basquete, de outros esportes, árbitro falar palavrão para jogador falar palavrão para árbitro. Isso é normal. Porque muitas vezes você usa o palavrão, você usa como uma espécie de uma força de expressão. Então é muito normal de você mandar um pro árbitro, vai se fuder. Assim, o árbitro vê que você não tá falando. Ou até o árbitro falar, tu não joga nada, tu é um merda. Assim, e falar assim na força de expressão. E isso passa. Inclusive palavrões mais pesados. Isso passa. Porque você tá vendo que não é uma coisa direta contra você. E o próprio jogador também. Agora, o que o Neymar fala, vira pro cara e fala, "você é um merda". Isso, como eu falei, como eu costumo dizer, isso daí não é uma ofensa no CNPJ. É uma ofensa no CPF. E aquilo ali é passível de expulsão. Tudo que o Neymar fez no primeiro tempo, se fosse o Hulk, se fosse o Gabigol, se fosse o Luciano, esses três caras estavam na rua no primeiro tempo. No primeiro tempo.
E ele não foi expulso porque o Sávio quis contemporizar, porque saberia o tamanho da cagada que daria se ele expulsa o Neymar no primeiro tempo. Mas se fosse esses três, Luciano, Hulk ou Gabigol, fazendo o que o Neymar fez domingo, esses caras estariam expulsos no primeiro tempo. Então assim, mas o Neymar tinha razão nos dois lances. Lógico que tinha, pelo menos nesses dois que eu citei. Agora, se todo jogador que tendo razão ou não reclamar do jeito que o árbitro reclamado, a gente não acaba um jogo. E, logicamente, se o Neymar for expulso, ele não vai ajudar o Santos. Nem no jogo em questão, nem no jogo seguinte. Então, assim, é inaceitável a postura do Neymar para com a arbitragem. E repito, ele é o capitão. Beleza, ele é o capitão. Mas ser o capitão te dá o direito de falar com o árbitro. Não ter a postura que o Neymar teve, e compreendendo e entendendo que a nossa arbitragem é ruim, erra pra cacete mesmo. Então, mais um motivo. Então, inaceitável a postura do Neymar com a arbitragem, inclusive falando a expressão, você é um merda pro árbitro. Que, repito, não é uma força de expressão. É uma ofensa direta e reta pro árbitro que poderia expulsar.